Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Se você quer aprender inglês como um falante nativo, você está no lugar certo. Hoje eu vou ler 2 histórias infantis em inglês. Coloque seus fones de ouvidos, deite-se, relaxe e aprenda inglês comigo. A primeira história que vamos ler é A Lebre e a Tartaruga, ou em inglês, The Tortoise and the Hare. A história é curta, então eu vou ler a história inteira e vou explicar depois. A hare was making fun of the tortoise one day for being so slow. "Do you ever get anywhere?" he asked with a mocking laugh. "Yes," replied the tortoise, "and I get there sooner than you think. I'll run you a race and prove it." The hare was much amused at the idea of running a race with the tortoise, but for the fun of the thing he agreed. So the fox, who had consented to act as a judge, marked the distance and started the runners off. The hare was soon far out of sight, and to make the tortoise feel very deeply how ridiculous it was for him to try to race with a hare, he lay down beside the course to take a nap until the tortoise should catch up. The tortoise meanwhile kept going slowly but steadily, and, after a time, passed the place where the hare was sleeping. But the hare slept on very peacefully, and when at last he did wake up, the tortoise was near the goal. The hare now ran his swiftest, but he could not overtake the tortoise in time. Como vocês provavelmente sabem, essa história é sobre uma lebre e uma tartaruga que estão correndo. A lebre zomba a tartaruga para ser tão lenta e decide cochilar porque ele está bem na frente da tartaruga. Mas a tartaruga continuou, lento, mas consistente, até terminar a corrida. A lebre correu o mais rápido que pôde, mas acabou perdendo. Vamos falar sobre algumas frases que você ouviu na história. A história falou: "He asked with a mocking laugh." Mocking significa zombando. Então, a história está explicando que a lebre falou com uma risada zombeteira. Uma outra frase falou: "The hare was much amused at the idea of running a race with the tortoise." Essa frase significa: a lebre se divertiu com a ideia de correr contra a tartaruga. Nesse contexto, amused é usada para falar que a lebre achou meio engraçado que a tartaruga queria tentar correr contra ele. A última frase falou: "The hare ran his swiftest." Swift é um jeito de falar rápido ou fast. A história falou swiftest com EST no final, porque a palavra é uma superlativa. Em português, muitos superlativos adicionam íssimo no final. Em inglês, adicionamos EST, swiftest. A última frase também falou: "The hare could not overtake the tortoise." Overtake significa ultrapassar. Não é uma palavra bem usada, mas todo mundo entende. Outras maneiras comuns de falar a mesma coisa são pass e beat. Pass significa passar e beat significa bater literalmente, mas é usado em inglês também para falar vencer. O nome da segunda história é
The Dog and His Reflection. Não é uma história clássica ou uma história bem conhecida, mas acho que vai ser ótimo para aprender. One fine sunny day, a little dog was trotting happily through the village when he passed a butcher's shop. He licked his lips at the thought of all the delicious bones there. Just then, the very kind butcher saw him, came out of the shop, and threw him a bone. "Here you are, old chap," cried the kind butcher. The little dog could hardly believe his luck, grabbed the bone in his mouth, and trotted home as fast as he could, wagging his little tail in delight. His way home took him over a little bridge across a big pond. Now, as he crossed the bridge, he chanced to catch sight of his reflection in the still water. It was like looking in a mirror. Greedy little dogs don't really understand mirrors, and he thought what he saw was another dog with a much bigger bone in his mouth. But it was just his reflection after all. He thought to himself, "I'm going to have that great big bone." So he dropped his own bone over the side of the bridge and jumped right into the pond, just where he had seen his reflection. Oh dear, the pond was very, very deep, and the greedy little dog wasn't a very good swimmer, and soon he was paddling as hard as he could to reach dry land. Finally, he struggled out of the water, shook himself, and stood there, thinking how sorry he was that he'd lost such a good bone. He walked sadly back home, thinking what a silly, greedy little dog he'd been. And the moral of the story is that it is very foolish to be greedy. Essa história é sobre cachorro que ganhou moço de açougueiro. Quando o cachorro estava andando, ele viu a reflexão dele no lago. Ele não entendeu que era uma reflexão e ele achou que era outro cachorro com osso maior. Então, ele deixou o osso cair e pulou no lago para tirar esse osso maior. Mas ele percebeu que não era outro cachorro e agora ele perdeu o osso dele. Uma palavra que foi usada várias vezes nessa história é greedy. Greedy significa ganancioso. O cachorro não era feliz com o osso que ele ganhou. Ele sempre queria mais. E no final, ele perdeu todo. Na começa da história, tem essa frase: "Here you go, old chap," cried the butcher. Old chap é jeito de falar amigo, mas é mais usado em inglês britânico. Na mesma frase, a história falou cried the butcher. Essa frase significa o açougueiro chorou. Essa frase literalmente significa o açougueiro chorou. O açougueiro não estava literalmente chorando. Em inglês, às vezes usamos a palavra cried, o chorou, para falar disse ou falou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e aprendido algo. Se você gostou, não esquece de dar um like, deixar um comentário e se inscrever no meu canal para ver mais vídeos assim. Obrigado por assistir. Boa noite.